Fala galera, bom dia, tudo bom? Assunto de hoje mega importante. Eu já devia ter falado antes e eu não consegui. Então, antes de começar, eu vou fazer uma pausa um segundo. Vamos falar de controle de carga e ajuste de carga. Eu vou falar tanto pensando em musculação quanto pensando naquilo que a gente faz no cross, tá? A ideia é igual, porém as adaptações são diferentes. Quando a gente pensa em ajuste de carga, tem a ver com ajustar a carga do teu treino ou a intensidade do teu treino àquilo que foi proposto, tá? Vamos pensar um pouco, dentro da musculação, como é que funciona? É sugerido uma série, 4 de 10, 3 de 8, drop 7, bis 7, não importa o que seja, tá? Então eu estou sugerindo uma quantidade de repetições que deve ser realizada. Aí eu tenho dois tipos de exercícios: exercícios livres, em que eu não uso máquina, e máquinas. Quando eu tratar de exercícios livres, fica mais próximo da percepção de esforço que a gente faz no cross, que é o quê? Vamos imaginar que eu esteja sugerido lá 8 repetições. Você tem que ser capaz de realizar as 8, ter a certeza de que você realizaria mais uma repetição e talvez realizaria mais uma segunda repetição extra, se a gente estiver pensando em um trabalho de força, tá? Aqui é diferente de falar de força máxima, aqui é diferente de falar de resistência. Quando for trabalhar de resistência, a gente vai falar de uns volumes mais altos, tá? Quando estivermos falando de quantidade de repetições médias, a gente está falando de desenvolvimento de força, e aí ele vai se encaixar mais ou menos nisso. Eu tenho que ser capaz de realizar aquela série com uma ou duas repetições extras, tá? De sobra, porque isso garante a segurança na execução do movimento. Isso funciona para séries de musculação e exercício livre. Isso funciona para a técnica do cross quando a gente estiver falando de exercícios de força. Quando estiver pensando em volume, as quantidades são maiores, as indicações de sugestão de carga são baixas, mas sempre há uma indicação. Para o pessoal do cross, mais simples, porque tem um coach na sala que vai te dizer. Para a galera da musculação, tem a observação da minha planilha e tem a opção de tirar dúvida comigo antes. Quando a gente fala de máquina, a conversa é outra. Por quê? Se você não conseguir realizar aquela execução, você não tem um risco de se machucar, a execução só não acontece. Você vai fazer uma série de extensora, e a série de extensora chegou no limite, a perna só não sobe. Você vai fazer uma série de flexora, e chegou no limite, a perna só não sobe. Você não tem um risco de lesão aí. Então aí não. A série é 8, ok. 5 já tem que ser difícil. 6, 7 são aquelas que são extremamente difíceis. Se a carga está regulada para que você faça 8 e termine de forma minimamente confortável, então ela está errada, ok? Quando a gente está trabalhando com máquina, eu consigo ir muito mais perto do meu limite de execução do que quando eu trabalho livre. Quando eu trabalho livre tem um fator de segurança. Eu não sei se a pessoa está treinando com apoio, com suporte, se tem alguém junto ajudando, se quem está ajudando sabe ajudar. Então a gente tenta garantir essa margem de segurança, ok? Então assim, se tem uma série de 8, não adianta eu colocar uma carga que eu faça 15, que eu faça 12, porque não tem o estímulo que eu quero, ok? Vamos pensar um pouco no cross, e aí o cross a gente tem dois momentos. Um momento é o momento da técnica, que se encaixa exatamente nisso que eu acabei de dizer. E outro momento é o momento do WOD. O WOD é o momento em que eu aceito que vocês vão fazer uma técnica menos apurada, tá? Porque vocês vão fazer uma quantidade de repetições maior, com mais pressa, tentando fazer mais rápido. Porém tem uma questão que é, eu tenho que analisar o que está sendo pedido. A gente teve semana passada um WOD com 5 cleans. 5 cleans. Então, se eu tenho uma quantidade de cleans baixa, eu entendo que a carga é mais alta.
E aí, se eu não estou enganado, a carga sugerida era 50-80. Para quem roda na carga sugerida, é mais tranquilo, bota a carga sugerida, sente o impacto daquilo que foi prescrito e roda mais perto da intensidade que foi pensada para aquele trabalho. Onde está o problema? Quando a gente não vai na carga. E tudo bem não ir na carga, porque a carga sugerida é uma média, ela não é uma regra. Um aluno que acabou de chegar, um aluno que tem dificuldade de movimento, um aluno que ainda não tem aquela força, que ainda não domina completamente aquele movimento, vai trabalhar com outras cargas. Para isso tem um coach. Tá? Ele é o melhor termômetro para dizer a carga tá boa, a carga tá ruim, seja leve, seja pesada. Então a primeira regrinha é: escuta o coach. Se ele diz se desafia, sobe a carga. Se ele diz reduz a carga, deixa o ego de lado, escuta o coach, ok? Agora vamos pensar o que acontece no dia a dia. Vamos imaginar que eu tenho lá uma carga de clean, 80 kg masculina, 50 kg feminina. E aí, o aluno não faz essa carga. E ele realmente não faz. O clean, eu estou pedindo 5 cleans no WOD e o aluno não faz 2 cleans com essa carga. Então ele não vai usar essa carga para o WOD. Onde está o problema? Que aí, quando ele não faz a carga sugerida, ele escolhe a carga que ele quer fazer. Ele escolhe a carga que ele acha gostoso fazer. Ele escolhe uma carga que ele quer fazer sem o risco de precisar executar um esforço extra. Tá? Muitas vezes eu pergunto para o aluno: por que você não fez com a carga? Fala assim: porque eu ia demorar muito. Porque eu não gosto de fazer com essa carga. Porque é muito pesado. E não é que ele não faz, ele faz. Ele não quer aquele esforço adicional. E é exatamente esse esforço adicional que precisa para esse trabalho. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão conscientemente fugindo do esforço necessário para que aquele treino gere o resultado pretendido. Faz sentido pensar nisso? Então, vamos imaginar esse mesmo WOD, um clean com 50 kg feminino, 80 kg masculino. Eu não faço, tá? A minha carga não é essa. 80 kg é muito pesado para mim. O que é realista eu pensar? Tá? É realista eu pensar, eu não faço com 80, mas 70 kg rola. 70 kg é o meu no limite para 5. Então é aí onde eu vou. E não colocar 40 porque eu acho, bom, eu não faço 80 mesmo, então eu vou colocar o peso que eu quiser colocar. Porque aí você acaba transformando um treino que tem uma predominância de força, que eu vou trabalhar a tua potência, força explosiva, desenvolvimento de força, desenvolvimento neural para lidar com cargas mais altas, num treino aeróbico, que vai servir para memória muscular? Tudo bem. Mas basicamente um treino de queimar caloria. O que não é proposto, mesmo que na tua cabeça, teu único objetivo seja perder peso, emagrecer, perder gordura, não importa. Mesmo que seja para isso, você precisa construir massa muscular e desenvolver as capacidades para você conseguir realizar os trabalhos. Então você precisa do trabalho de potência. Tá? O que acontece muito? Tá lá uma carga, 80-50. Aí você olha na aula, um monte de barra com 5 e com 10 quilos. Um aluno ou outro está começando, está entendendo o movimento, tem dificuldade e faz todo sentido essa carga. Mas você tem um monte de aluno que está fazendo um clean que deveria ser pesado para ele receber em power ou agachado, recebendo em pé. Isso por quê? Porque nessa hora ele está pensando, se eu botar um outro eu vou demorar mais. Como se demorar mais fosse o problema. Nessa hora, e aí, se isso passa pela tua cabeça, para um pouco, porque quem está ditando o ritmo do teu treino é o teu ego. Isso é perigoso. Perigoso porque você vai treinar, não vai ter o resultado que você gostaria e vai se frustrar. Tá? Você está fugindo daquilo que você precisa fazer para fazer aquilo que você quer fazer.
Esse é o caminho mais rápido para a frustração. Okay? Comecem de forma bastante consciente se permitir trabalhar dentro da intensidade que foi sugerida. E aí eu não estou falando da carga, eu estou falando da intensidade. Ontem tinha um deadlift, 70 kg feminino, 100 kg masculino. Minha carga não é 100 kg. Se eu fizer 100 kg, eu não vou conseguir realizar essa quantidade de repetições, mesmo que seja espaçado. Ela é excessivamente pesada para mim. Perfeito. Qual que é a carga que é realista? É 70? É 80? É 85? É 90? Eu não sei, mas você tem que ir na carga que for realista dentro daquilo que foi proposto. E não adianta eu colocar 50 só para dizer que eu sou rápido. Porque isso é o ego falando, é eu treinando para que alguém ache alguma coisa de mim. É o motivo errado, ok? Galera, pensem nisso, repensem a forma como a gente está selecionando os pesos, repensem se nós estamos, na dúvida, consultando o coach ou recorrendo ao ego, ok? A gente se vê daqui a pouco no treino, beijo para vocês, até mais.